amores, né? Meus irmãos, nós vemos pessoas escolhendo pessoas pela aparência. Se a pessoa tem uma aparência bonita, se a pessoa tem uma pessoa que sabe falar, que sabe se expressar, ele é aplaudido, ele é reconhecido. Mas a palavra do Senhor diz que agora o Senhor falou para ele: não atente para a sua aparência, porque eu tenho rejeitado. Porque o homem, o Senhor não vê como vê o homem, diante do que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé, Abinadab, fez passar diante de Samuel. E o Senhor disse: não é este, eu nem tenho escolhido este, diz o Senhor. No versículo 9, então ele disse: Jessé fez passar Samar. E ele disse: tampouco é este escolhido o Senhor. E fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém o Senhor disse: o Senhor não tem escolhido estes. Meus irmãos, aqueles meninos devem ter ficado decepcionados. Jessé deve ter ficado decepcionado. Os meus filhos são tão lindos, bonitos, tem poste de rei, tem tudo para ser rei. Mas o Senhor está falando que esses não são aquele que o Senhor escolheu ainda. Vemos, irmãos, que uma coisa muito importante que nós vemos, que os filhos de Jessé estavam todos ali, mas Davi estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Vemos que ali naquela família tinha feito um tipo de rejeição pela vida de Davi. Porque todos estavam ali sendo convidados para o banquete, sendo convidados para o sacrifício, mas Davi não estava junto com seus irmãos. Me chama a atenção que por que Davi não estava junto com seus irmãos naquele momento? Porque todos estavam ali, mas Davi estava no campo cuidando das ovelhas. Porque Deus tinha um chamado na vida de Davi tão grande que ele já estava obedecendo o Senhor lá no campo, lá cuidando das ovelhas. Ele já estava sendo um pastor de ovelha. Lá no campo, ele já estava sendo escolhido por Deus. Quando ele tocava sua harpa, louvava o nome do Senhor. Quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, como se fosse dele. Ele já estava sendo treinado lá no campo para ser um rei. E eu me perco a falar, irmãos, que isso também não é diferente conosco. Se o Senhor tem um chamado na minha vida e na tua vida, o Senhor não vai executar esse chamado se nós não estivermos sendo preparados lá no campo, lá no lugar improvável, lá no cheiro junto com as ovelhas, lá naquele lugar aparentemente parece que estamos abandonados, parece que estamos sozinhos, parece que não somos bem vistos. Mas é lá no campo que o Senhor te vê. É lá na sua casa que o Senhor te vê. É lá no seu secreto que o Senhor te vê. É lá no meio das ovelhas, cuidando das ovelhas, tosqueando as ovelhas, trabalhando. O Senhor diz que Ele não chama a pessoa desocupada, mas chama pessoas que trabalham. Pessoas trabalhadoras no reino de Deus. Pessoas que se esforçam para fazer o melhor, para cuidar da sua casa, para cuidar do seu esposo, para cuidar do esposo, para cuidar da sua esposa. O Senhor tem visto o seu esforço. É lá naquele lugar que você acha que é improvável, aquele lugar que você acha que não tem jeito, é lá que o Senhor te quer. É lá que o Senhor te escolhe. É lá que o Senhor te chama. É lá que o Senhor tem um chamado na minha vida e na tua vida. E a palavra do Senhor diz, irmãos,
que quando o